Queridos irmãos e irmãs, 17º domingo do Tempo Comum, ano B. Leitura para 28 de julho de 2024 com o tema Dá de comer a quem tem fome. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras e estas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. E vão compartilhando com seus amigos, vizinhos, parentes, longe e pertos. Vão compartilhando. A primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. Naqueles dias veio um homem da povoação de Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alfoge. Eliseu disse: dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isso dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor: comerão e ainda há de sobrar. Queridos irmãos e irmãs, Eliseu viveu numa época de muitas ganâncias e de muita exploração. Essa exploração era econômica, política, onde os pobres eram sugados, depois descartados pelo sistema. Era costume da comunidade de fé trazerem ao profeta, igreja, o fruto da primeira colheita. Um chefe de família traz a Eliseu 20 pães de sua primeira colheita. Eliseu, vendo a fome dos pobres, que com ele estavam, manda o servo distribuir. Todos comem e ainda sobram. Somente os mais pobres sabem que a partilha socorre a todos e que, mesmo sendo pouco, Deus multiplica. A nossa missão é a mesma de Eliseu: partilhar. Na segunda leitura da carta dos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a agir pela força do Espírito de Deus. Não podemos ser dominados pelo espírito da ganância, do ódio e da vingança, mas chamados a multiplicar o poder e os dons de Deus e proceder com toda humildade, mansidão e paciência. Deus nos chama com a missão de amar e suportar uns aos outros na caridade que vem do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou Tiberíades. Seguiu Jesus numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava com os doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isso para experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários de pão não chega para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Senhor, aqui tem um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandai sentar essa gente.
Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns 5.000, em pequenos grupos. Então Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Irmãos e irmãs, havia ali 5 pães e 2 peixes. Também estavam ali uma multidão de 5.000 homens. Jesus quer ensinar a força e o poder que existe na solidariedade. Os pobres sempre têm muito pouco, que na maioria das vezes não dá nem mesmo para a sua família. Mas quando todos doam um pouquinho do que têm, uma multidão pode ser beneficiada. Agora mesmo, com as enchentes arrasadoras no Rio Grande do Sul, aconteceu a partilha vinda de todos os lugares e milhares de famílias puderam receber. O Brasil e outras regiões do mundo fizeram uma grande corrente de solidariedade. O Evangelho de hoje quer abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para a lógica da partilha, da gratuidade, do dom generoso e do serviço humilde. Daí podem multiplicar o pão para saciar a fome da humanidade. Não podemos ficar escravizados pelo poder de domínio dos bens. Na realização da partilha, Jesus nos ensina que poderemos vencer as forças da ganância e da acumulação, as forças geradoras da escravidão e da miséria, as forças geradoras da violência e da morte. A solidariedade que gera a partilha tem a força do Espírito Santo de Deus, que nos conduz a vencer as forças do espírito do mal. O Evangelho fala que estava perto da Páscoa. A Páscoa era a festa da libertação e da constituição do povo de Deus. A Páscoa era um convite ao povo de Deus e de todos os lugares para participarem do grande banquete de libertação. Temos uma grande notícia. Deus preocupa-se conosco, com as nossas carências, as nossas dificuldades, e está verdadeiramente empenhado em proporcionar-nos o alimento de que necessitamos para construirmos vidas com sentido. O egoísmo, o orgulho, a ganância, a fome de ser senhor de todos os bens por parte de algumas lideranças geram a escravidão, a morte, gera a multidão dos explorados e injustiçados. Jesus vem nos ensinar como é simples e como é possível partilhar o pão. Jesus revela que a fome no mundo é fruto da incapacidade em partilhar, da incapacidade de se fazer comunhão. Jesus dá uma ordem a seus discípulos, referindo-se à multidão faminta: dai-lhes vós mesmos de comer. As comunidades têm a missão dada por Jesus de saciar a fome no mundo e de partilhar o pão que mata a fome de vida, de justiça, de liberdade, de esperança, de felicidade dos homens que vivem a sofrer. Nossa missão é de conduzir as comunidades para o dom da partilha, o dom da comunhão, o dom da libertação de todas as formas de exploração. A palavra de Deus para nós hoje é partilhar. Que a graça, o poder e a misericórdia de Deus seja com todos. Amém.